Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a ligação dos DPS em um esquema de aterramento TNS dentro do quadro de distribuição. Antes eu quero mostrar para vocês o seguinte, como é que a gente faz para identificar o esquema de aterramento dentro do quadro de distribuição. Vamos nessa. Observe o seguinte, pessoal, aqui eu tenho o barramento de aterramento. Observe que, olha só, o cabo de aterramento do quadro de distribuição, tá? Ele chega, ó, vem para esse barramento, que é o barramento de terra do quadro de distribuição. Só que observa o seguinte, esse daqui é o neutro que vem lá do medidor. O neutro do medidor chega no quadro de distribuição e liga direto no barramento onde está o aterramento do quadro, ok? A partir desse momento, eu tenho terra e tenho neutro no mesmo barramento. Com isso, eu tenho um esquema N, T de terra e N de neutro, ok, pessoal? Mas observa também um outro detalhe. O neutro chega lá do medidor de energia, ou seja, do padrão, liga no barramento de terra, só que esse mesmo neutro, ele separa. Observa aqui, pessoal, ele separa e vem para um outro barramento. Observa aqui. Quando ele chega nesse outro barramento, esse barramento fica exclusivo para neutro, e esse barramento aqui, ó, fica exclusivo para terra. Com isso, pessoal, a partir do momento que o neutro separa e vem para um outro barramento, eu tenho o S de separado, ou seja, o neutro separado. E isso caracteriza o esquema, olha só, T de terra, N de neutro e o S de separado. Bacana, gente? Então assim eu identifico o esquema TNS de aterramento. Beleza até aí? Ok, então agora que vocês já aprenderam a identificar o esquema TNS, vamos nessa, vamos para os DPS. Pessoal, observa que os dois DPS estão depois do disjuntor. Em um esquema TNS, esses DPS pode estar antes do disjuntor, depois do disjuntor, como está agora, ou por último aqui, ó, depois do dispositivo DR. Não tem problema, na verdade os DPS podem estar em qualquer lugar, desde que, no final das contas, eles estejam ligados dessa forma. Observa o seguinte, as duas fases, esse quadro aqui é um quadro bifásico, ok? Então entra duas fases no disjuntor, observa duas fases no disjuntor, sai do disjuntor, e liga uma fase em cada DPS, ok? Observa que essas fases estão entrando no DPS por baixo, mas poderia ser aqui por cima também. Tranquilo até aí, pessoal? Bacana? Nesse modelo poderia ser aqui por cima também. Então as duas fases entrou no DPS, uma fase para cada DPS, e aqui na parte de cima, os DPS são interligados, ok? E aí sai uma derivação para a barra de aterramento. Bacana, pessoal? Com isso, conclui a ligação dos DPS, ok? Por que tem que ser dessa forma no esquema TNS? Pessoal, bem simples. Observa o seguinte. Esses DPS, quando eles estão desviando um surto elétrico, esse disjuntor aqui, ele não tem que desarmar. Mas a partir do momento que qualquer um desses DPS chega no final da vida útil, dentro dele vai fechar o contato. Aí o que vai acontecer? Se de repente esse DPS aqui chegou no final da vida útil e ele fechou o contato, essa fase aqui vai passar através do DPS, vem aqui em direção o barramento de aterramento, que está ligado com o neutro, e aí o que vai acontecer? Vai ser como se tivesse encostado a fase com o neutro. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer um curto-circuito. Acontecendo um curto-circuito, o disjuntor vai desarmar, protegendo assim toda a instalação elétrica, evitando alguns transtornos e evitando também até o aumento excessivo da conta de energia elétrica. Bacana, pessoal? Então essa é uma característica de ligação de DPS em esquema TNS. Um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, observe que esse é um quadro bifásico, onde nós temos duas fases e nós temos o neutro. Só que nós temos somente dois DPS e em cada um DPS desse está entrando uma fase. Observa que vocês não estão vendo DPS para o neutro. É porque em um esquema TNS, pessoal, o DPS para o neutro não é obrigatório. Por que não é obrigatório? Vamos lá mais uma vez. Pessoal, olha só, observe o seguinte. Vamos imaginar que esse cabo vermelho, mais uma vez, está vindo um surto elétrico através dessa fase, representada aqui pelo cabo vermelho. Então o surto elétrico chegou aqui, o DPS vai desviar esse surto elétrico, olha só, através desse cabo de aterramento,
para a barra de aterramento, ok? Então, como o objetivo do DPS é desviar o surto elétrico de qualquer uma dessas duas fases para o barramento de terra, a partir do momento que o neutro ele já está ligado no barramento de terra, não precisa do DPS para o neutro, pessoal. Por quê? Porque se o objetivo do DPS é desviar o surto elétrico para o barramento de terra, uma vez o neutro estando já no barramento de terra, não precisa de DPS para ele. Tranquilo até aí, pessoal? Então é por isso que não é obrigatório. Bacana? E outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é sobre o dispositivo DR. Pessoal, observa o seguinte, esse dispositivo DR ele está sendo alimentado por baixo, mas poderia ser por cima, não tem problema nenhum, tá? Por baixo ou por cima não tem problema. Então observa o seguinte, olha só, as fases, as mesmas fases que saiu aqui do disjuntor, ó, ligou com os DPS, chegam aqui pela parte de baixo no DR, e o neutro também. Esse neutro que está entrando no dispositivo DR, ele está partindo do mesmo barramento de onde, olha só, separou o neutro, observa que quando separou o neutro aqui, ó, quando separou o neutro aqui, observa aqui, pessoal, ele veio para esse barramento. Então é desse barramento, ó, que sai o neutro e liga no dispositivo DR. Ok? Então vamos observar que a saída aqui está sendo por cima, tá, pessoal? Sai as duas fases, observa. Essas duas fases, quando saem, ó, contorna aqui pela lateral e alimenta os circuitos aqui embaixo, os disjuntores. Agora o neutro, quando sai aqui, ó, pela parte de cima, ele sai, observa aqui embaixo, pessoal, ele vem para esse outro barramento, ok? Então tem dois barramentos de neutro. Esse barramento é antes do dispositivo DR, que é o barramento de onde parte aqui, ó, o neutro. Quando o neutro separa, ele sai do barramento de terra, ó, e vem para o seu barramento exclusivo, ele vem para esse barramento. E é desse barramento que liga aqui no dispositivo DR. Quando sai o neutro do dispositivo DR, ele já vem para esse outro barramento. Ok, pessoal? Então é exatamente por isso que em um quadro de distribuição com o esquema TNS de aterramento, tem que ter dois barramentos neutro, ok? É um barramento antes e o barramento depois do DPS. Aliás, depois do dispositivo DR. A partir do momento que a gente fez essa ligação, essa separação dos barramentos, então acontece o seguinte, observe que aqui nos circuitos nós temos três circuitos monofásicos e um bifásico. Esses circuitos monofásicos, é claro, vai sair uma fase de cada disjuntor e é claro que cada fase vai ser acompanhada pelo neutro. Então, como esse dispositivo DR está protegendo todos os circuitos, então o neutro que vai acompanhar essas fases tem que partir desse barramento aqui, ok, pessoal? Que é o barramento do neutro da saída do dispositivo DR. Bacana, pessoal? Tem que ser assim, porque se de repente você puxar o neutro desse outro barramento para acompanhar a fase dos circuitos, o dispositivo DR ele vai desarmar. Bacana, pessoal? Então é dessa forma que a gente faz a ligação dos DPS em um esquema de aterramento TNS dentro do quadro de distribuição. E um outro detalhe que eu quero falar para vocês é o seguinte, tem gente que pergunta qual é o melhor esquema de aterramento para se instalar um dispositivo DR. Pessoal, qualquer esquema de aterramento, você pode instalar o dispositivo DR. Você vai adequar a instalação do dispositivo DR de acordo com o esquema de aterramento, ok? Então não tem aquele negócio de qual é o melhor esquema de aterramento para o dispositivo DR. Em qualquer esquema você instala o dispositivo DR, desde que instale de forma correta, de acordo com o esquema de aterramento. Bacana, gente? Então essa aula de agora termina por aqui. Pessoal, se de repente você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal. Se você gostou dessa aula, dá aquele like pra gente, compartilha, ativa o sininho de notificação para quando eu postar novos vídeos aí você receber. Bacana, pessoal? Valeu, gente. Um abraço.